eu nem apostei, gente? Ficaram Pode te isso? cobrando? É. Talvez porque você Talvez esteja porque é devendo, verdade, né? né? É verdade. Quem acertou que a Rosas de Ouro ia ser campeã na sexta-feira passada, que fui eu. E ó, ele merecia, porque foi um insight que não tava em retrospectiva. Ninguém apostava. Os sites, carnavaleiros, ninguém dava Nem Rosas o de Campeã. Gilson apostava ele, Ninguém, que é Rosas ninguém. de Ouro apostava Nem a nisso. diretoria da Rosas, que quando ganhou ficou surpresa. Os caras, a gente? Não tinha ninguém na quadra. Tinha ninguém na quadra. Ninguém na quadra. Abriram a quadra. Abriram a quadra. Verdade. É Merecia. isso. Alguém tem que pagar. Nem que seja Rosas. Alguém tem que pagar esse esquentão. Podia, Nem que né? seja Podia Rosas. mesmo. Bom, parabéns, Cairo. Por ter Obrigado. acertado, e isso é tudo que você vai receber de mim, tá? São os meus parabéns. Tá bom. Mas, gente, vamos falar sobre os bastidores, a confusão que deu com a Patrícia Poeta e com a produção do Encontro, do programa Encontro. O que acontece, gente? Hoje pela manhã, Patrícia Poeta entra ao vivo com o pai da vítima, com o pai da Vitória, e fala pra ela sobre quem seria o suposto assassino de Vitória. E ela falou isso ao vivo, né? Ela falou isso enquanto lia ali um texto no TP. Isso pegou muito mal, porque se mostrou um lado muito desumano. Você falar pro pai sobre quem é o assassino da filha, atropelando, né, a própria polícia, a investigação da polícia, sem apurar de fato a informação, se é verídica ou não, sem respeitar a justiça que deve ser feita, que deve investigar para ver se é o cara ou não é. E ela falou, né, sobre um tal de Daniel, explicou, assim, o senhor sabe quem é? Ele falou, não sei quem é, não sei nem de quem você tá falando. Então ela tentou explicar, e aí, sabe quando o remendo vai ficando pior que o rasgo? Foi isso que aconteceu com a Patrícia. Eu falei mais cedo na live das 2 horas, aqui na live das 14 horas, que eu fiquei muito impressionada como que uma jornalista do calibre de Patrícia Poeta, que não é nenhuma novata na televisão, tem aí no mínimo 20 anos de carreira e 20 anos de tela, 20 anos de televisão, te dá uma certa experiência, inclusive com TP. Como que uma apresentadora tão experiente, que já sentou na bancada mais séria da televisão brasileira, que é a bancada do Jornal Nacional. Não existe um jornal de maior relevância no Brasil do que o Jornal Nacional, com respeito a todas as outras emissoras, com respeito a todos, né, os outros jornalistas que fazem e desempenham muito bem o seu papel, mas é o jornal de maior relevância e de maior peso. Ela já foi âncora desse jornal. Ela tem anos de experiência. Está à frente de um programa matinal, que é o Encontro, né? Que era de Fátima Bernardes. Dá uma pataquada dessas, pegou muito mal. Bom, hoje à tarde, Léo Dias apurou com a produção, não quis revelar a sua fonte, mas o Léo Dias contou que a Patrícia Poeta caiu, digamos, numa arapuca, né? Que o texto foi escrito e que ela foi lendo conforme, né, o texto estava ali, e o pai da vítima estava ao vivo, né, com ela, e que ela também foi pega de surpresa. Chamaram os comerciais, na volta dos comerciais, durante o intervalo, perdão, a Patrícia pediu para a direção para se desculpar com o pai, para se desculpar com o público, e segundo o Léo Dias, a direção não permitiu que ela pedisse desculpas e que ela tentasse... enfim, né? Se retratar, né? Se retratar ali ao vivo, com o pai, com o público, com as pessoas em geral. Eu achei que mesmo assim, mesmo tendo passado para ela ali a informação como se fosse um release, eu acho que para quem lê TP, para quem trabalha em televisão, você dá uma coladinha antes, você não segue lendo qualquer coisa, ainda mais de um assunto tão sério como esse, né? Vendo ali o texto como já estava se desenrolando, para e diz assim, produção, apura para mim se é essa informação mesmo, por gentileza, porque eu estou com o pai da vítima e eu acho que nós temos que ser muito responsáveis com aquilo que a gente vai falar. Você tá vendo para onde está indo o texto? Você tem que ter essa responsabilidade, tem que fincar o pé, porque quem é a apresentadora é ela. Você sabe quem é o apresentador do encontro? O diretor? Você sabe quem é o diretor do encontro? Eu não sei. Eu não sei quem é a produção, eu não sei quem é. Então, isso, de certa forma, vai cair, quer queira, quer não, cai no colo dela, cai nas costas dela. E ela, como uma jornalista experiente, ela deveria, sim, ter ou calado a boca, ou cessado, ou pedido desculpa, interrompe o texto. É ao vivo, programa ao vivo é assim, interrompe o texto, olha, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, só um pouquinho, seu José,
só um pouquinho, eu só quero pedir um pouquinho do tempo do senhor, segura ele aí pra mim, porque eu acabei de receber uma informação aqui. Produção, confere pra mim esse texto, se ele tá ok, se é isso mesmo, se eu posso dar essa informação ao vivo, porque eu não tenho certeza se o pai da vítima já tem ciência, né, dessas informações. Eu acho que tem que ter esse tipo de responsabilidade. Não sei o que o Cairo, o que o Luigi pensam, se vocês concordam ou não, se ela, de fato, né, é vítima de uma arapuca e de uma produção mal feita, de uma produção relaxada, que deu um texto de qualquer jeito. Mas eu acredito, né, a gente pensa sempre assim, olha, é Globo, é padrão Globo, é diretor Globo, é produção Globo e a apresentadora também é Globo, né? A apresentadora tem 20 anos de experiência. Se deixaria levar por qualquer texto? Não, concordo com tudo que você falou, e aí ainda acrescento o seguinte, né? Até tô vendo alguém comentar aqui, a Patrícia, eu acho, que ela só faz o que a Globo manda, mas, cara, eu concordo com a Mônica. 20 anos de experiência, já foi apresentadora do Fantástico, ela tem cancha suficiente pra parar ali, interromper e dar a versão dela, a opinião dela, ou mudar o rumo da história, né? Vacilou, ficou horrível, porque se coloca-se no lugar do pai, né? Você tá lá, uma situação terrível dessa, sua filha desaparecida, e a história vai ficando mais bizarra cada vez que passa, né? Quanto mais futucam na história, vai ficando mais bizarra. Agora surgiu a notícia de que a família já teria andado no carro que levou a filha, inclusive, que poderia ter andado nesse carro, enfim. Então, assim, uma história muito complicada e vacilaram de colocar isso no ar. E pior ainda, na minha opinião, a produção, direção, não deixar ela se retratar. Porque aí a culpa recai só sobre ela e não sobre a pessoa que autorizou que aquele TP fosse pro ar. Mas infeliz demais essa história, né, Luigi? E que a gente fica triste pela família da Vitória. Eu acho que, assim, não é função da Patrícia, nesse caso, contar o que a polícia tá investigando, essas coisas. Não é função da Patrícia contar entrevistando Dá o o pai. nome. Entendeu? Não, Dar o nome, e contar, Revelar contar detalhes do caso pro pai. É pra falar de outra coisa. Ela conseguiu entrevistar o pai? Pô, beleza, fala de outra situação. Fala não de é pra como a contar. menina era, né? Exatamente. Explora o lado mais humano da Vitória, né? Exatamente. Agora, essa parte mais policial, Sim. deixa pra polícia. Foi, Até porque, foi irresponsável, né? Quem- De todo mundo ali. Foi. Cairo, Foi o olha o pacote perigo completo. que é isso. Eu vou dizer pra vocês, por que eu tô tão indignada? Aí vocês vão dizer, vocês estão pesando a mão. Tô pesando a mão? Então deixa eu falar um negócio. Dão o nome assim, ó, José Fonseca, tá? Dei o nome do meu pai. Olha, quem matou foi José Fonseca. Tá lá o meu pai tomando um café em casa, vem a galera linchar o meu pai, matar o meu pai a paulada achando que é o meu pai. Sendo que a polícia ainda não investigou, sendo que não tem nome, não tem sobrenome, ou é Daniel fulano, ex do fulano, é muito vago. Deixa pra polícia fazer isso, porque é uma irresponsabilidade absurda, Cairo. Você soltar o nome de uma pessoa assim, dizendo que é o assassino. Teve um caso muito clássico da própria Rede Globo, da Escola Base, né? Que virou, inclusive, documentário no Globoplay, de um jornalista que é maravilhoso, inclusive, há muitos anos já cobrindo, né, fazendo cobertura de casos policiais na Globo. Eu esqueci o nome do jornalista agora, não sei se o Luiz vai me lembrar, mas a Escola Básica era uma escola aqui em São Paulo, no bairro da Aclimação, que a Globo, né, detectou ali, o jornalista detectou que estava acontecendo uma espécie de estupro de menor. Era uma escola de crianças, né? E que eles meio que colocaram a culpa na escola, lincharam a escola, os donos da escola até se mataram. Um morreu de desgosto, outro se matou, outro não sei o quê. Foi o Valmir Salara. Isso aí. Isso aí virou até documentário no Globoplay, aliás, maravilhosa essa história, que é considerado o maior erro jornalístico da história da televisão brasileira. Então, assim, a Globo já tem um histórico de ter cometido um erro gigantesco que acabou com a vida dos donos da escola, porque depois descobriram que a criança que era supostamente estuprada não tinha nada daquilo, né? A história era completamente diferente. O menino tinha uma doença, enfim. E aí eu não vou entrar nesse caso, depois vocês podem procurar o caso da Escola Base, que é um caso muito clássico de um erro jornalístico que leva as pessoas, às vezes, até a tirarem a própria vida, ou morrer de desgosto, ou adquirirem doença. Então, foram irresponsáveis, né? Foram irresponsáveis, e a responsabilidade caiu toda sobre a Patrícia Poeta, mas ali a responsabilidade é de todo mundo do programa. Ficou feio demais o que aconteceu. Uma coisa que eu colocaria de adendo é que a Mônica falou assim, né? Ela não foi possível ela se desculpar ao vivo, né? Só que assim,
você entra nas redes sociais da Patrícia, não tem uma menção. Ela poderia se desculpar lá. Sim. A rede social é dela. Ela poderia fazer um vídeo, um Reels, um Story, falando qualquer coisa. Se desculpando pela atitude e tudo mais. Mas não tem nada lá. Eu até mandei mensagem agora pro assessor dela para ver se a gente consegue uma nota, alguma coisa, se ela vai se pronunciar. Sim. Mas até o momento não mandou, acabei de mandar também. Só que, né, se a Globo não permitiu no encontro se desculpar, a rede social dela tá aí. Foi um erro. Foi. Às vezes ela não tá querendo por conta de uma coisa meio que, não foi um erro dela, como tem muita gente falando que pode ter sido um erro da produção. Mas eu acho que é o que a gente tava comentando aqui, foi um erro em conjunto. Sim. Também não é só dela. É um erro de todo mundo. Entendeu? É um erro do pessoal Com completo, certeza. entendeu? Certeza. E aconteceu. Agora, poderia se desculpar dessa outra forma. Tem outras vias. A rede social é da Patrícia. Ela pode usar a rede social dela da forma que ela bem entender. E outra, a Patrícia, ela é leitora de TP ou ela é uma apresentadora? Ela tá a par daquilo que ela vai apresentar? Porque pra mim, uma apresentadora, ela tem que ter início, meio e fim do seu programa. Ela tem que saber aquilo que ela vai fazer. Vocês acham que eu venho aqui pra fazer o Link Podcast? Mônica, é um podcast. Aqui, ó, tem início, meio e fim, tem roteiro. O roteiro tá aqui são sugestões, os assuntos estão pautados, eu sei o que eu vou falar. Não sabe o que falar? Não fala. Agora, sigo falando, ela como uma apresentadora com tantos anos de experiência, e não só apresentadora, porque apresentadora a gente coloca muito entretenimento junto. Jornalista, existe toda uma ética e um cuidado, inclusive quando você vai passar as informações. A gente não pode ficar passando informação sem antes apurar.